A ficção nos avisou que parasitas podem controlar o cérebro. Mas o que eu vou te mostrar agora é que a realidade é muito pior. Pare! Não se engane pela lentidão. O que você está vendo não é um caracol, é um zumbi. O verme Leucocloridium invadiu o sistema nervoso central do hospedeiro, transformando seu corpo em um teatro de horrores biológico. Observe os tentáculos. Eles não deveriam pulsar. Aquela pulsação rítmica e as cores de neon que você vê é uma manipulação calculada para atrair a morte. O parasita força a vítima a escalar o topo das folhas, expondo-a ao ataque de pássaros famintos. O caracol se torna um sinalizador vivo, uma marionete que implora para ser devorada. Quando a ave bica o tentáculo e o arranca, o parasita já está pronto para continuar o ciclo de pesadelo dentro de um novo hospedeiro. É a ciência da morte em ação. A natureza esconde aberrações que desafiam o seu entendimento. Mas, se você acha que o caracol é bizarro, espere até ver a formiga que perdeu sua própria mente para um fungo assassino. A formiga que perdeu sua própria mente. O fungo Ophiocordyceps invade, silencioso, o cérebro da formiga operária. Ela não sabe, mas já não está mais no comando. O parasita domina cada neurônio, assumindo o controle total do sistema nervoso central. A pobre criatura começa a caminhar sem rumo, uma dança macabra na floresta. Ele a força a subir, mais alto, sempre mais alto. A formiga trava suas mandíbulas em uma única folha. Ali, ela sela seu destino trágico. A formiga morre e o que vem a seguir é pior. O fungo começa a devorar seus órgãos por dentro, ganhando força para o abate final. Agora, a carcaça serve como uma arma. O fungo explode, liberando milhares de esporos que caem como uma chuva mortal sobre as companheiras abaixo. É um ciclo perfeito e aterrorizante. Uma dominação biológica absoluta que nos faz pensar. Mas a natureza ainda esconde zumbis muito mais estranhos que esse. Cuidado! O que você vê agora é um ato desesperado de pura insanidade. Este louva-a-Deus não é mais o caçador. Ele é o hospedeiro de um pesadelo. Um verme cabelo de cavalo cresceu dentro dele, consumindo seus órgãos, mas mantendo-o vivo. Agora, o parasita atingiu a maturidade. Ele manipula o sistema nervoso do inseto, forçando-o a abandonar tudo e se jogar em qualquer fonte de água. O louva-a-Deus entra em colapso enquanto o verme, um monstro de até 30 centímetros, emerge lentamente de dentro dele. É um suicídio biológico calculado. O inseto morre, mas o ciclo do horror apenas começou. Esse horror te deixou sem fôlego? Então deixe seu like, comente qual desses monstros te deu mais agonia e compartilhe com aquele seu amigo que precisa ver isso. A sua interação mantém o Zona Selvagem vivo. Agora, prepare-se, porque a aranha zumbi está tecendo sua própria sentença de morte. O cérebro é apenas o começo. Quando o fungo Cordyceps infecta uma aranha, ele não apenas escraviza o corpo, ele o transforma em uma estátua viva. O fungo se espalha silenciosamente pelo sistema nervoso, forçando a aranha a abandonar o chão e subir para um ponto alto e exposto. A aranha perde o controle dos próprios músculos. Ela se fixa na vegetação, travando suas patas em um abraço da morte que ela não consegue desfazer. O fungo, então, consome os tecidos internos e começa a perfurar o exoesqueleto. Das articulações e do corpo da aranha começam a brotar longas hastes fúngicas. A aranha está morta, mas serve como um pedestal imponente para que o fungo lance seus esporos ao vento, infectando qualquer outra vítima que passar por baixo. É um ciclo de propagação que transforma o cadáver em uma arma biológica. A natureza não tem piedade, e este é apenas um dos muitos horrores. Se você sobreviveu a este pesadelo, prepare-se, porque o próximo alvo não tem onde se esconder. A Joaninha não morreu, mas deixou de ser dona do seu corpo. Após ser infectada por larvas de vespa, o hospedeiro entra em um estado de transe absoluto. O momento de agonia visual acontece quando dezenas de larvas emergem pelos poros do seu corpo. Elas giram e tecem casulos de seda ao redor da Joaninha, tudo sob o olhar dela, que permanece viva e imóvel. Aqui reside o verdadeiro horror. A Joaninha não foge. Ela permanece ali, movendo levemente as pernas para afastar qualquer predador que tente atacar os casulos dos seus algozes. Uma escrava que defende quem a devorou por dentro. Ela é a sentinela de um túmulo vivo.
Mas se você acha que o controle mental acaba nos insetos, prepare-se, pois o último capítulo desta série prova que nem mesmo os mamíferos estão a salvo de um pesadelo que habita o seu próprio cérebro. A natureza esconde sua arma mais perigosa para o último ato. Esqueça garras ou presas. O verdadeiro predador aqui é invisível e invadiu o cérebro do seu hospedeiro. O roedor, que deveria sentir pavor instintivo ao menor sinal de um gato, agora caminha em direção ao perigo com uma estranha calma. O parasita deletou o medo. O instinto de sobrevivência foi substituído por uma sentença de morte executada em silêncio. O hospedeiro se entrega ao seu predador. O ciclo se fecha e o invasor segue seu caminho. Mas o que mais aterroriza é que esse ser onipresente não escolhe apenas animais. Ele está em toda parte, influenciando comportamentos e decisões que você jura que são suas. Do menor ao maior ser, o controle mental não é ficção. É a lei mais impiedosa da selva. Agora a pergunta que fica é: você tem mesmo o controle sobre suas escolhas? Ou só está seguindo o roteiro de algo que você nem consegue enxergar? Esta série chega ao fim, mas o perigo real continua lá fora. Se você sobreviveu a essa jornada, inscreva-se e não perca o que o Zona Selvagem vai desenterrar na próxima semana.